Alô, galera, eu sou o professor Eduardo Alves, professor de Linguagens e Redação. Estou fazendo parte desse grande projeto, dessa grande revisão para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, do ano de 2023. Selecionamos 10 temas para que você consiga fazer uma excelente revisão e, por consequência, tirar uma boa nota, fazer com que sua nota cresça, principalmente na parte de linguagens e a produção textual. Hoje, nossa primeira aula, a gente vai trabalhar um conteúdo que é muito recorrente nas provas. Tanto na aplicação 1 quanto na aplicação 2, o tipo e os gêneros textuais. Os tipos textuais são predominantes na prova do Enem, porque, na verdade, é uma prova de leitura. Tanto a prova de linguagens, como a prova de matemática, das ciências humanas e da natureza. Você vai precisar ler, ter um ritmo de leitura muito bom. Na parte de linguagens, é muito importante você, ao ler o texto, você perceber a tipologia e os gêneros presentes no texto. Por quê? Quando o autor escreve, ele sempre escreve com uma intencionalidade, não é? A gente chama de a função comunicativa dos textos. Então, se existe uma intencionalidade por parte do autor, a gente tem que captar essa intencionalidade, porque a interpretação é exatamente essa busca que você vai ter que ir atrás da intenção do autor. E quando a gente consegue captar a intencionalidade, seja ela implícita ou explícita, você chega a uma interpretação com a maior facilidade. E lembrando que é uma prova extensa, uma prova de muitos textos, que você vai precisar ter um ritmo de leitura muito bom. Para isso, ao ler o texto, é muito importante você conhecer a tipologia e o gênero. E a aula de hoje, vamos falar exatamente dessa diferença que existe entre a tipologia, os tipos textuais e os gêneros textuais, que são diversos. Ok? Por quê? Porque o Enem, ele trabalha muitas questões que envolvem exatamente essa questão da identificação dos gêneros. Vamos dar uma olhada lá. Vou passar aí, passando o slide, e a gente vai perceber, nessa nossa aula, a tipologia e os gêneros. Eu coloquei uma pequena definição, inclusive você vai receber o e-book, o e-book, aí você vai receber todo o material com resumo e com questões, exatamente dos conteúdos trabalhados. Dá uma olhada no que eu coloquei. Eu coloquei o seguinte, eu disse o seguinte: os tipos de textos, também chamados de tipologias textuais, são as classificações recebidas por um texto de acordo com as regras gramaticais. Então veja, como é que eu vou identificar um tipo e o gênero? Qual seria a diferença? A tipologia está muito relacionada com a estrutura do texto. Como o texto é estruturado, o aspecto também morfossintático, morfológico, sintático. Então isso tem muito a ver com a questão da estrutura. A estrutura é que vai marcar a tipologia. Os gêneros, como eu falei, eles são variados, são diversos, e para cada tipo você vai encontrar vários gêneros. Os gêneros é como se fosse uma classificação dos tipos. Um exemplo, o texto narrativo. O texto narrativo é aquele texto que apresenta uma sequência de ações. É muito comum os verbos transitivos, verbos de ação. Então, o texto narrativo ele apresenta uma sequência de ações, ou seja, uma sequência narrativa. Quando eu falo que o texto é narrativo, eu estou falando do tipo, da tipologia, tá? Agora, existem gêneros da esfera narrativa. Exemplo, um conto, uma fábula, uma piada. O que é que esses textos têm em comum? Veja, eles apresentam estruturas diferentes, Entre uma piada e um conto e uma fábula, você percebe que são textos que a estrutura são diferentes. Agora, o que é que eles têm em comum? Tanto a piada quanto a fábula, o conto, até mesmo uma tirinha, você vai encontrar uma sequência de ações. O que eles têm em comum é que eles são textos narrativos. Então, toda tirinha, toda piada é um texto narrativo. Aí, quando eu digo que o texto é narrativo, eu estou tipificando. Quando eu digo que é um conto, que é uma fábula, que é uma crônica, Então aí eu estou apontando o gênero, entendeu? Então veja,
Os gêneros é como se fosse a classificação dos tipos. Professor, quais são os tipos que circulam aí nas provas, nos vestibulares, nos concursos? São 5 tipos de textos. 5. Quais são eles? Narrativo, texto narrativo, texto descritivo, texto dissertativo argumentativo, que é exatamente esse texto que você vai produzir, não é? A redação, o texto dissertativo argumentativo do Enem é esse tipo. O texto dissertativo expositivo, que também você pode chamar de texto dissertativo expositivo ou texto informativo, e o texto injuntivo. Então são 5, fica ligado. Narrativo, descritivo, dissertativo, argumentativo, expositivo e injuntivo. Professor, o texto injuntivo, ele aparece com grande frequência no Enem? Claro. Né? Você encontra, por exemplo, na publicidade. Os textos publicitários, né, em que vem com predomínio da função conativa, são textos injuntivos. Então a gente vai trabalhar dentro dos tipos textuais, assim como os gêneros. Então ficou claro, né? Os 5 tipos são textos que apresentam estruturas, né, os aspectos morfossintáticos, então isso diz respeito ao tipo. Outra coisa que você precisa saber. Os tipos textuais, eles são, vamos dizer assim, eles são diferentes dos gêneros, porque os gêneros eles surgem como também desaparecem, com uma certa até facilidade. O tipo não. O tipo ele tem uma estrutura mais o quê? Fixa, né? Então, a narração, a descrição, a dissertação argumentativa e o texto expositivo, que é o texto informativo. Agora você precisa ficar ligado no seguinte. Muitas vezes o aluno ele produz um texto dissertativo bom, muito bom, não é? Mas aí ele tem uma nota baixa. Por quê? Porque ele fugiu do gênero solicitado, do tipo solicitado. O Exame Nacional do Ensino Médio ele vai cobrar do aluno a dissertação argumentativa. Aí o que é que muitas vezes o aluno faz? Produz um texto dissertativo expositivo. Ele está fugindo da tipologia. Não é? O texto dissertativo expositivo ele é predominantemente informativo. Então, tem que diferenciar, saber diferenciar o tipo argumentativo do tipo expositivo. Fica atento. Então, ó, os tipos. Vou passar aqui, mostrar a vocês, mais ou menos, ó, vou mostrar a vocês o seguinte. Quando a gente fala em tipologia, vai ficar, talvez facilite agora a compreensão. Vê, é isso aqui, ó. Quando a gente fala em tipologia textual, então vamos colocar aqui os 5 tipos, ó. Narrativo, esse aqui, narrativo, descritivo, isso aqui, sequência descritiva. Aí vem o texto dissertativo, argumentativo, isso aqui, muito comum nas provas, argumentativo, o dissertativo, expositivo, nas questões objetivas do Enem, sempre você vai se deparar. Tá? Um texto dissertativo expositivo, um exemplo, é uma notícia. Não é? Aí vem ó, o injuntivo, também chamado de texto instrucional. Então são esses 5 tipos aqui que circulam no nosso dia a dia. Quando a gente fala em gênero, eu vou puxar aqui essa setinha aqui, observa. Vou colocar aqui um exemplo. O conto, a crônica, ok? Vê aí, fera. O romance, a tirinha, não é? Uma piada. Eu estou colocando aqui alguns gêneros. A piada, uma fábula. E aqui eu vou colocar reticências, por quê? Porque existem vários gêneros. Então vem comigo. Fica ligado, ó. O gênero, classificação. São muitos gêneros que existem. Os gêneros eles surgem conforme a necessidade social, como também desaparecem, não é? Os tipos eles têm uma estrutura mais fixa. Então,
conto, crônica, romance, tira, piada, fábula. Isso aí são exemplos a própria biografia, são exemplos de gêneros textuais. E o que eles têm em comum, que todos eles são da esfera o quê? Narrativa. Ficou clara a diferença entre o que é tipo e o que é gênero? A mesma coisa você encontra no texto descritivo. Eu vou passar aqui, vou mostrar a você características de cada um deles. Dá uma olhada aí, exemplos deles. Deixa eu passar aqui. Observa aqui. Pronto. A primeira coisa que você tem que fazer quando você se deparar com a questão do Enem, é ler o comando da questão. Não faça a leitura direta logo do texto, não. Por quê? São muitos textos, tá? E você, muitas vezes, você tem que pegar o atalho da prova, para não se cansar muito, né? Então, o que é que você tem que fazer? Ler o comando da questão, para saber o que é que ele está pedindo. Se ele diz lá que ele vai falar sobre gênero, sobre tipo, então você já sabe o que é que ele vai pedir. Então, observa. Segundo ponto, você vai ler a fonte do texto. Nunca deixe de ler a fonte. Isso em provas de linguagem, na prova de ciência da natureza, em todas as provas. Apareceu o texto, olha a fonte. A fonte, a gente também chama de suporte, para você saber se foi tirado de um jornal, de uma revista, de um livro, quem escreveu, quando foi produzido o texto. Isso é um suporte para o leitor. Dá uma olhada. Nesse exemplo aí, eu coloquei, ó, esse texto foi tirado de um site que fala aí, ó, www.refletirpararefletir.com.br. Se você observar, aí na fonte você já percebe a presença, não é? Aqui, ó, da fábula. Deixa eu voltar aqui. Vamos voltar aqui. Ele diz lá, fábula. A partir do momento que ele marca aqui, ó, fábula, tá vendo aqui? Ele já está dizendo o gênero textual. Toda fábula, né, existe a fábula aí da esfera narrativa. Então, isso é um gênero da esfera narrativa. A fábula, ela apresenta uma estrutura, não é? Ela tem um formato, né? A narração. E outra coisa, você vai encontrar sequências narrativas, certo? A fábula, normalmente, ele tem como personagens animais. Então, vê que ele colocou aí o lobo e a cabra. Vê o que é que ele diz nesse texto. Um lobo viu uma cabra pastando em cima de um rochedo escarpado. E como não tinha condições de subir até lá, resolveu convencer a cabra a vir mais para baixo. Minha senhora, que perigo, disse ele numa voz amistosa. Veja que é a personagem está falando aí. Não seja imprudente, desça daí. Aqui embaixo está cheio de comida, uma comida muito mais gostosa. Mas cabra conhecia os truques do esperto lobo. Para o senhor, tanto faz se a relva que eu como é boa ou ruim. O que o senhor quer é me comer. Moral, cuidado quando o inimigo dá um conselho amigo. Então vem comigo. Perceba que esse texto, ele apresentou uma sequência, né, de ações. O texto narrativo, ele vai apresentar elementos da narração. Narrador, que pode ser narrador observador, em terceira pessoa, os verbos em terceira pessoa, narrador personagem, quando há uma inclusão, não é? Do autor, e, ó, narrador, personagem, enredo, que é a história, tá? O espaço narrativo, onde ocorreu o fato, quando ocorreu, que é o tempo, né? O clímax e o desfecho. Então, nos textos narrativos, da tipologia narrativa, você vai encontrar esses elementos da narração. Ok? Então, a fábula é um gênero e o tipo narrativo. Ficou claro? Dá uma olhada no segundo texto. O segundo texto, o texto 2, esse texto 2 aqui, ó, a fonte já diz também, ó, descrição. Descrição objetiva. Então é muito importante você olhar a fonte, porque a fonte já te ajuda. Descrição subjetiva. E aí diz o acesso, 20 de 3 de 2023, não é? Foi tirado desse site aí. Vem comigo. O texto descritivo, a sequência descritiva, ela vai estar recheada de adjetivos, de locuções adjetivas, não é? São textos
é um texto, vamos dizer assim, que é um texto estático, é diferente do texto narrativo, que é um texto dinâmico. A gente costuma dizer que o texto narrativo ele é dinâmico. A descrição ela é estática. Então, o texto descritivo ele tem como finalidade caracterizar uma pessoa, um local, um objeto, não é? E outra, existe a descrição que é objetiva e a descrição subjetiva. Qual a importância disso e qual a diferença? A descrição objetiva ela é marcada pelas características físicas de uma personagem. Por exemplo, o tamanho, não é? A cor, o formato do rosto, dos olhos. Então, isso são as características do texto da descrição objetiva. São as características físicas. A descrição subjetiva diz respeito à caracterização da personagem. O que ela sente. Não é? Se eu disser assim, Lili é uma garota muito estudiosa, mas ela é tímida. Quando eu falo tímida, não é uma característica aí. Então, isso aí está partindo para a característica subjetiva. Então, o texto descritivo, sequência descritiva, marca exatamente o quê? A caracterização de uma personagem. Dá uma olhada num exemplo disso aí. Então, eu coloquei, ó. Nosso pai era homem cumpridor, ordeiro positivo. E se dá assim desde mocinho e menino, pelo que testemunharam as diversas sensatas pessoas, quando indaguei a informação. Veja, ordeiro positivo, cumpridor, não é? Pessoas sensatas. Veja que isso aí não são características físicas, não é? E sim, isso aí é uma marca de uma descrição subjetiva. Nossa mãe era, nossa mãe que regia e que ralhava no diário com a gente, minha irmã, meu irmão e eu. Mas se deu que certo dia nosso pai mandou fazer para si uma canoa. Então observa que a descrição, o texto descritivo, uma fotografia. Uma foto é um gênero do tipo quê? Descritivo. O retrato falado também. Então veja, a diferença da narração e a descrição. Agora você tem que ficar atento, porque muitas vezes a sequência descritiva ela está no interior de um texto narrativo. Pode acontecer isso, professor? Pode sim. Então você pode pegar, por exemplo, um romance e dentro de um determinado capítulo daquele romance, o autor ele tenha caracterizado uma personagem ou um espaço, um local, certo? Então, ó, e como é que eu vou saber se vai ser um ou outro? Sempre um texto, sempre um tipo textual irá predominar, tá? Então, dependendo da capacidade do autor, ele pode produzir um texto usando vários tipos. Agora, um tipo irá predominar. É a função comunicativa, é aquilo que o autor realmente quer. Muitas vezes ele usa uma narrativa como base para que ele se posicione depois, ou seja, ele usa uma narrativa para depois argumentar. E o texto ele vai ser predominantemente o quê? Argumentativo, porque ele usa uma passagem narrativa como base para que ele defenda o quê? O ponto de vista dele. Dá uma olhada nesse outro texto, veja que são textos diferentes, distintos. Dá uma olhada aí. E lá no Enem você vai encontrar textos diversos. O texto 3 também foi uma descrição, só que essa descrição aí ele diz, ó, não sei se o nome dela é Maria. A moça parece uma modelo de tão alta. Seus cabelos cheios de cachos escorrem até o meio das suas costas. Seus óculos dão um olhar intelectual. E essa musa que está na flor da idade, não dou mais do que 25 ou 30 anos para essa deusa do ébano. Veja que essa sequência descritiva, não é? O autor, ele fez valer a descrição física e não psicológica da personagem. Então isso é chamado de descrição o quê? Objetiva. Por quê? Porque ele vai caracterizar fisicamente a personagem. A descrição subjetiva, quando você vai apontar características da personalidade do indivíduo, daquela personagem. Ok? São tipos textuais que estamos mostrando até agora. Os dois textos, a descrição objetiva e subjetiva, são tipos textuais. Dá uma olhada nesse outro. Veja a diferença. Esse texto 4, dá uma olhada aí na fonte. Quem escreveu foi o Marcelo Taz. Marcelo Taz, ele fez um programa, acho que nos anos 2000, o CQC, não é? Que foi um sucesso esse programa dele. E realmente é um cara extremamente inteligente, né? Crítico, e ele escreveu aí para o Estado de São Paulo, 29/11 de 2004. Dá uma olhada aí nesse texto de Marcelo Taz.
Ele diz o seguinte, veja. Ele coloca assim. Esse é um fragmento do texto. O celular destruiu um dos grandes prazeres do século passado, prosear o telefone. Então ele usa o celular como referencial aí. Hoje, por culpa deles, somos obrigados a atender chamadas o dia todo. Viramos uma espécie de telefonista de nós mesmos. Desviamos chamadas, pegamos e anotamos recados. Você já percebe que não existe sequência narrativa. Depois de um dia inteiro bombardeado por ligações curtas, urgentes e na maioria das vezes irrelevantes, quem vai sentir prazer numa simples conversa telefônica? Isso aí é chamado de estratégia retórica. Ele lança essa pergunta para o leitor. O telefone, que era um momento de relax na vida da gente, virou um objeto de trabalho, o equivalente urbano da velha enxada do trabalhador rural. Carregamos o celular ao longo do dia como uma bola de ferro fixada no corpo, uma prova material do trabalho escravo. Veja aí a visão do autor, né? O ponto de vista dele. O celular banalizou o ritual de conversa à distância. No mundo pré-celular, havia uma sala, uma poltrona e uma mesinha exclusivas para a arte de telefonar. Hoje, se você não estiver atento à fonte do texto, que esse texto foi em 2004. Esse advérbio aí de tempo, se você não estiver atento à fonte, você vai pensar que 2023. Então veja a importância de você verificar a fonte do texto. Né? Porque o advérbio ele aparece, o advérbio de tempo, hoje. Se você não estiver atento, você vai pensar que é 2023. Até porque é um tema o quê? Bem atual, a questão do celular. Aí ele diz, ó, hoje tomados como no transe, andamos pelas ruas, restaurantes, escritórios e até banheiros públicos berrando, sem escrúpulo, num pedaço de plástico colorido. Ó. Pedaço de plástico colorido. É o celular. Misteriosamente, uma pessoa ao celular ignora a presença das outras. Conta segredos de alcova dentro de um elevador lotado. É uma loucura, é uma insanidade. Ainda não denunciada pelos jornalistas, nem estudada com o devido cuidado pelos médicos. Aliás, duas das classes mais afetadas pelo fenômeno. Vem comigo. Veja que esse texto ele não apresentou uma sequência narrativa nem descritiva. O autor, ele coloca o ponto de vista aí. Ele faz uma crítica ao uso exacerbado do celular. Então isso aí estamos diante de um outro tipo textual. Não é narrativo, não é descritivo. E sim um texto dissertativo, argumentativo. Ok? Então vamos lá. Na próxima aula, na segunda aula, a gente vai dar continuidade e vamos falar dos textos expositivos e os textos injuntivos. E iremos resolver algumas questões do Exame Nacional do Ensino Médio. Então fica atento à tipologia e aos gêneros textuais e até a próxima aula.